porta do escritório tá fechada, Theo? Tô escutando um barulho desse trem. Desliga lá o computador, já que você não tá usando, pra não me atrapalhar. Bom dia, pessoal. Fiquei no vácuo. Aí, bom dia, Cleciane. Bom dia, professora. Bom dia, Luzia. Tudo bem? Tudo, senhora. Tô morrendo de calor aqui. Eu muito mais, que eu tive que fechar todas as janelas para a avenida aqui não fazer barulho na hora da aula. O que foi que esquentou de novo, né, gente? Tinha refrescado, tinha começado a aparecer dezembro mesmo, chuvinha de Natal, de repente voltou o calorão. Bom dia para quem falou bom dia no chat. Tem um montão de bom dia lá. Peraí, deixa eu prestar atenção aqui. Só tem menininhas? Olha, gente, não tem nenhum menino aqui ainda. Clube da Luluzinha. Bom dia, Fabiana, Carla, Fernanda, que estão de câmera aberta. Obrigada. Oi, Amanda, bom dia. Pode falar, Amanda. Bom dia. O Mauro chegou para estragar nosso clube da Luluzinha, gente. Quer ver a falsa? Presta atenção na falsa. Oi, Mauro, que bom que você chegou. Só tinha mulher aqui. Né? Uhum. Não caio nessa mais. Não, o Guilherme chegou para te acompanhar. Legal. Já acordei 9h29. É por isso que eu atrasei. 9h29. Uhum. Uhum. Carla, você não tá meio acabada nada. Como assim? Abriu a câmera para assustar a gente. Tem nada de acabado aí. Para ver se acorda, né? Para ver se todo mundo acorda mesmo. É boba, nada a ver. Bom dia, Guilherme. Esse povo fica falando comigo no chat, eu demoro a olhar lá. Bom, eu já tenho um tanto de pessoas aqui bem considerável. Essa é a turma que, eu não sei se é a turma maior e por isso sempre tem mais gente na live, ou se é a turma que mais participa. Mas eu sempre tenho muita gente aqui, eu acho muito legal. Nós estamos chegando ao fim, pessoal. Hoje nós vamos falar do capítulo 18 e semana que vem a gente vai falar do capítulo 19, certo? E depois já vem a prova. Então vamos lá, para a gente não perder muito tempo, já vou começar a falar do capítulo 18. Quem tiver com o livro em mãos e quiser acompanhar, começa na página 606. Eu não sei o PDF de vocês se tem a mesma paginação, mas é só ir lá no iniciozinho do capítulo 18 que a gente vai começar. Acho que eu dei inclusive uma introduçãozinha, ou eu só fiz uma propaganda do que ia acontecer aqui no Erickson. Me ajuda a lembrar quem assistiu a aula semana passada. Só propaganda. Só propaganda? Então vamos conversar sobre o prometido, né? Já que eu falei que ia falar, Tenho então... saudade hoje do meu avô. Deu saudade? Tem 7 anos que ele morreu. Ele morreu com 91 anos. E assim, a minha vivência com ele foi muito boa. Então, assim, a morte dele não me doeu tanto. Eu não chorei, assim, eu não... Eu me senti muito fria, né, no dia. Porque o que me levou da morte dele foi as boas lembranças que eu tive dele. E eu penso que é isso que a gente precisa
trazer de vida e morte, as boas lembranças, né? O remorso, a gente tem que fazer para a pessoa enquanto é vida. Depois que morreu, ficar ali chorando, lastimando, não adianta mais, eu não posso fazer mais nada. Eu penso que a gente, enquanto é vida, né? A vida precisa ser valorizada. Esse ano tá falando do capítulo 19, gente. Ela já tá falando de luto, ela já tá falando de morte. Peraí, Cleciane, vamos falar dos velhinhos vivos. Peraí. E aí, então, eu nunca tive saudades, assim, eu sempre tive lembranças. Uhum. Mas hoje, o capítulo me deu muita saudade. Porque, Tá. principalmente quando falou, né, da personalidade. Isso marcou muito. Porque eu tenho a minha avó, que é a esposa dele, né? Agora com 78, e está nos dando trabalho, Ixi. que é o oposto, né? A personalidade. E aí me deu muita saudade. Entendi. Bom dia, Marcela. Bom dia. Mas é linda, meu Deus. Então, vamos falar sobre a teoria do Erikson. O Erikson nos acompanha durante todo esse livro. Quando ele vai falar de todas as idades, ele fala dos polos, dos extremos, né? Então, ele vai falar do último estágio de vida, de ciclo de vida, que é o 8º ciclo. E o polo aqui, no 8º ciclo, ele deu o nome de integridade e desespero. E eu prefiro chamar de desesperança, para vocês compreenderem um pouco melhor, porque eu acho que na tradução do inglês para o português, na hora que fala desespero, é diferente de desesperança. E eu percebo esse polo muito mais como desesperança, tá? Então, não é que eu estou falando errado. Eu vou usar uma palavra que eu acho que tem mais a ver com a nossa compreensão da língua portuguesa. Então, todo mundo conhece, pelo menos, um idoso de cada polo desse aqui. Eu tive uma avó de cada um dos polos. Todas as vezes que eu leio esse texto aqui, eu lembro das minhas 2 avós, porque é muito claro e evidente a diferença, a discrepância entre as duas. Uma, do polo da integridade, sempre cheia de vida, apesar da idade, apesar das doenças, apesar das dores da vida e da questão física mesmo, sempre muito cheia de vida. A vida para a vovó Luzia, minha vovó chamava Luzia, a vida para minha avó era um presente, sabe? Quando a gente viajava, trazia um bibelôzinho para ela fazia coleção de gatinho de porcelana, de madeira, de cristal, de tudo de crochê, de tudo que a gente via, um gatinho. Aonde a gente estivesse, a gente trazia, eu, os netos, os filhos, trazia um gatinho de presente para a vovó Luzia. E ela vibrava tanto, gente. Era uma coisa assim simplesinha, mas ela vibrava tanto, com uma florzinha que um netinho, um bisnetinho levava, e ela falava: "Nossa, que beleza, que coisa mais linda", e ficava feliz. Então, assim, ela foi um exemplo de vida e de satisfação com a vida, de bondade, de carinho, de cuidado, de alto astral, queria viajar. Luzia, você, de fato, eu só conheço mais Luzias, mais senhorinhas. Luzia jovem, você é a única que eu conheço. O seu nome é em homenagem a alguma vovó? Ou é a Santa Luzia? A Santa. Imaginei que podia ser uma das duas coisas. Ah, você nasceu não sei que dia que é não, Luzia. Fala para nós aí, o dia da Santa Luzia. Dia 13 de dezembro? Ah, sua baguncenta. Por isso que você é sagitariana. Entendi tudinho agora sua bagunça aqui na minha aula. Pensa, professora de psicologia, falar de signo, deleta. Foi só uma brincadeirinha, não tem nada a ver, tá? A gente prossegue então o baile.
Ai, ai, o meu Pedro é do dia 3, agora, depois de amanhã. O meu Pedro vai fazer 21. Então, eu também tenho um festeiro em casa, uma alegria em casa. Então, a vovó Luzia era desse jeito, uma alegria em pessoa. Em contrapartida, dia 3 é amanhã? É mesmo, obrigada. Ainda bem que ontem a gente já comemorou, já abracei, já beijei, mas amanhã tem que postar o trem no Instagram, né? Porque senão dá problema, que eu já postei para todos os filhos. Obrigada. A agenda está aqui para não me deixar perdida nesse sentido. Então, o outro polo era a minha avó paterna, que a gente ia visitar e ela não estava doente, não estava acamada, e todas as vezes que a gente perguntava como é que ela estava, ela falava: tô aqui esperando Jesus me buscar, tô aqui nessa vida complicada. E eu tinha um tio muito engraçado, e quando ela falava assim: dormi nada essa noite, escutei o relógio badalar 1, badalar 2, badalar 3, ele falou: ah, vamos jogar esse relógio fora, o problema é o relógio. Passava um pouquinho, ela falava: eu sonhei com fulano, que era o filho dela mais velho, que já tinha morrido. Ela é daquelas que tinha 7 filhos. Um faleceu e ela ficou o resto da vida, depois da morte dele, chorando a perda desse um filho. Os outros 6 vivos parece que não adiantava. Ela não valorizou os 6 que ficaram vivos. Ela ficou chorando o que faleceu. Então, assim, a gente percebe que, enquanto a vida para o polo da integridade é um presente, é uma dádiva, a vida para o polo da desesperança é um fardo, é um peso. A pessoa não quer mais viver, ela já está se entregando. E por causa disso, a vida é mais valorizada. A pessoa do polo da integridade, ela tem uma sensação de missão cumprida. Criei os meus filhos, está todo mundo encaminhado, e é uma gratidão muito grande. Enquanto o polo da desesperança, essas senhoras e senhores do polo da desesperança, eles se queixam de tudo e nada tem solução. Já está há 5 anos sem conversar com uma irmã, com um irmão, e não vai procurar resolver esse problema porque não tem jeito mais, já ficou até agora, então deixa para lá. Então é uma total, a palavra é essa, desesperança. É um total, deixa para lá, não adianta mais, que não tem jeito. Então, ficou claro, os 2 polos, os 2 tipos de idosos principais que nós temos. Quando a gente fala de polo, lembra que entre o polo norte e o polo sul da Terra, tem a Terra. Então, entre esses 2 polos, tem muitos tipos de pessoas, mas o Erickson destacou os 2 polos como uma forma extrema de dizer que existem 2 extremos na velhice, dentro da nossa personalidade. E por falar em personalidade, uma das coisas que a gente vai falar hoje para estudar a personalidade dentro do idoso, está na página 611, fala sobre a religião, ou a espiritualidade, a religiosidade, a fé. Afeta a saúde e o bem-estar das pessoas idosas. Existem alguns estudos que disseram que as pessoas que têm mais de 70, 80 anos, mas frequentam algum culto religioso, são acompanhadas por um grupo, né, de pessoas que têm a mesma fé, que compartilham, que comungam a mesma fé, a mesma doutrina, essas pessoas têm uma saúde e uma emoção mais estável, mais firme, mais forte. Por quê? Quem é ateu, quem não acredita em Deus, quem não tem nenhum tipo de religião, vai dizer que isso aí é um efeito placebo. É como se, eu não estou desvalorizando a crença de ninguém, mas estar doente, por exemplo, e não ter a quem socorrer, a quem fazer uma oração e pedir socorro, é diferente de quem está doente, sentindo um mal-estar, uma dor, uma tristeza, e ter a quem recorrer, fazer uma oração, uma prece, né? De alguma forma se sentir acalentado emocionalmente e espiritualmente. Então, a fé, a religião,
ela é considerada um ponto positivo para todo mundo, mas principalmente para as pessoas de idade. Por quê? Porque elas encontram um certo equilíbrio, um certo bem-estar. Então, por isso que o livro vem dizer que a atividade religiosa ajuda as pessoas a enfrentar o estresse, ajuda a enfrentar as perdas na velhice e sugere, inclusive, que o efeito disso sobre a saúde e o bem-estar é real. As pessoas com mais idade que têm uma religião, elas têm uma saúde melhor. Interessante, né? A gente imaginar isso. E aí o livro vem fazer uma descrição dos modelos de envelhecimento. Existe um modelo de envelhecimento. E sabe o que a gente tem que fazer, pessoal? Nós todos aqui que não estamos nessa fase da vida ainda, porque aqui não tem ninguém idoso, nós vamos querer ser do polo da integridade ou da desesperança? A gente tem que fazer essa reflexão. A Marcela já respondeu que ela quer ser da integridade. Misericórdia ser velhinha chata, né, Marcela? Os modelos de envelhecimento. Existe um modelo chamado envelhecimento bem-sucedido ou envelhecimento ideal. O que significa isso? Algumas pessoas conseguem, apesar dos declínios físicos, apesar das perdas que se tem, inegáveis, que a gente acabou de ver no capítulo anterior, na aula passada, existe uma forma, alguns estudos identificaram 3 componentes que podem auxiliar um envelhecimento a ser bem-sucedido. Quais seriam esses 3 componentes? Número 1, quando a gente tem um envelhecimento, como por exemplo o modo da integridade, a gente anula algumas doenças ou algumas incapacidades relacionadas à doença. Então, quando o indivíduo ele não quer adoecer, parece que ele adoece menos, nesse sentido que está querendo dizer aqui. Então, é um envelhecimento bem-sucedido. Número 2, o idoso que mantém as suas... Esperar o caminhão passar, mesmo com as janelas todas fechadas, morrendo de calor, ainda faz barulho. O idoso que mantém as suas funções cognitivas e psicológicas, ele também tem um envelhecimento melhor. Ele pratica alguma atividade intelectual, social, então ele tem um envelhecimento mais ideal. E o último é exatamente isso, engajamento social. Participar de alguma atividade produtiva ou não, paga ou não, mas participar. Se não vai na igreja, como a gente falou agora há pouco, que a religiosidade é importante, se não vai na igreja, joga um dominó, joga uma dama, vai no clube do forró, que seja, mas participa de uma hidroginástica, de uma caminhada. Existem vários grupos, hoje em dia, de pessoas que se ajuntam por interesses e afinidades, né? Por coisas que gostam de fazer juntos. Então, o idoso que tem essa possibilidade, ele provavelmente vai ter um envelhecimento ideal. E aí tem uma outra teoria aqui no livro, que é a teoria da atividade. Como assim a teoria da atividade? É uma teoria proposta por um cara chamado vou tentar ler o nome dele, não sei se está certo não, tá? Neugarten. Ele diz que uma pessoa, para envelhecer bem, ela tem que permanecer ativa o quanto for possível. Atividade. Ela tem que associar a sua vida com uma satisfação de viver, e essa satisfação de viver, ela é também manifesta através de uma atividade. Que foram os exemplos que eu acabei de citar. Participar de um grupo. Tem gente que aposenta, nós vamos falar de aposentadoria hoje mais tarde, mas eu já posso citar isso aqui. Tem gente que aposenta e continua trabalhando. Não, Raquel, atividade física, nós já falamos bastante na aula passada, você já está tranquila, você já está até procurando uma academia para fazer matrícula.
Só que não. Então, agora tá perto do Natal. Não, professora, pior que eu procurei mesmo algo online para eu fazer. Cheguei a pedir a minha mãe, mas ela falou para eu esperar durante um mês, esperar o ano novo, Aí, para ela pagar. Mas mãe eu dela cheguei a não, pesquisar. mãe dela não colabora comigo, gente. A Raquel ia sair do sedentarismo. Depois você põe Eu sua mãe ia em sair do contato comigo. sedentarismo. E eu falo assim, mãe, nós vamos fazer junto. Entendeu? Essa história de esperar as festas de fim de ano piora tudo, que a gente compra caramba no Natal e no Ano Novo. Se tiver fazendo atividade física, pelo menos equilibra, gente. Ô, meu pai amado. Tem aplicativo, ó, a Marcela tá falando que tem aplicativo. Você não precisa nem pagar, você baixa o aplicativo, entendeu? Olha, tá vendo o que você fez? Eu nem ia falar de atividade física, mas você puxou o assunto. Eu vi foi um aplicativo mesmo, só que ele paga R$ 30 por mês. Aí minha mãe falou para deixar para janeiro. Não, tem uns que são grátis, a Marcela vai te encaminhar. Entendeu? Vai ter desculpa não. Próxima aula você vai estar, nossa, gente, tô dolorida. Eu baixei o aplicativo e fiz 2 flexões. Eu fui para o estágio com as minhas alunas e a gente subiu alguns lances de escada para chegar no 2º andar, na sala onde a gente ia fazer a oficina. E chegou lá, elas baforando, ai meu Deus, subi a escada de máscara. Eu falei, que é isso, adulto jovem? Elas foram minhas alunas de desenvolvimento também, né? Que é isso, adulto jovem? Bora aqui, ó, vamos fazer uns 10 agachamentos. Você tá louca, professora? Não, mas que é eu com quase 50, tô tendo muito mais fôlego do que vocês novinha, misericórdia, não tô entendendo vocês, não. Tá difícil, gente. Todo mundo fala assim, nossa, professora, não parece que você tem quase 50. Eu tô dando a dica, tô dando a ideia faz tempo. Quer chegar lá com a CUTS, assim, com a energia, assim, alimentação e atividade física. Pronto, falei de novo, a Raquel me perdoa, beleza. Vamos voltar aqui o assunto do livro. O papel da atividade. A atividade, não a atividade física. A teoria da atividade é aquela teoria que diz que a pessoa tem que associar alguma coisa que ela faz, algum papel social, alguma conexão social. Quanto mais ativo a gente permanece nesses papéis, mais satisfeitos a gente provavelmente se sente. Como eu estava falando, nós vamos falar de aposentadoria hoje, mas existem várias pessoas que, apesar de se aposentar, continuam trabalhando. Porque elas temem por parar de trabalhar e se sentir improdutiva, deprimir, ficar sem ocupação mental e isso fazer mal, né? Então, é muito comum as pessoas manterem-se ativas mesmo após a aposentadoria. Algumas descobertas sugerem que a atividade é muito importante para a maioria das pessoas e que isso está consideravelmente ligado a um envelhecimento bem-sucedido. E existem outras teorias também, por exemplo, a teoria da continuidade. A teoria da continuidade, ela foi escrita por um gerontologista, ou seja, uma pessoa que trabalha com o estudo e tratamento de pessoas de idade. O Robert Ashley, ele disse que para envelhecer bem, as pessoas têm que manter um equilíbrio entre as mudanças internas e externas. O que seria essa teoria da continuidade? Quando um idoso se sente útil, porque ele está ajudando, porque ele está ensinando uma próxima geração. Vamos usar a palavra continuidade no meu exemplo, que ninguém vai esquecer o que é teoria da continuidade. É como se eu ensinasse, então eu continuo na vida de outra pessoa. Mesmo que eu morrer, mesmo que eu ficar ausente, eu terei participado e ainda continuo participando através da vida de pessoas que eu ensinei. Então, isso é teoria da continuidade. Pessoas que mantêm uma atividade não só por si mesma, mas representa a continuação de um estilo de vida,
E isso ajuda os mais velhos a manter o autoconceito, inclusive de idades anteriores, mais jovens, por mais tempo. Então, muitos aposentados são mais felizes quando eles se mantêm em atividades de trabalho ou de lazer. As mulheres que tinham envolvimento em muitos papéis, por exemplo, a mulher é esposa, é mãe, ela é trabalhadora, ela é voluntária, de repente ela fica viúva, ela perde o papel social de esposa. Ela é mãe, mas o ninho fica vazio, os filhos vão todos para fora da casa, seguir sua vida. Ela era trabalhadora e se aposenta. Poxa, se ela não encontrar-se em outras atividades, isso pode ser negativo para o seu bem-estar, para o seu envelhecimento. Então, a continuidade, estar em relação com outras pessoas, mantendo, se sentindo produtivas. Aqui no livro tem uma foto de um vovozinho ensinando um netinho, uma criança, a fazer alguma atividade. Parece que é um teclado de computador. Na verdade, eu não sei, gente, se essa figura aqui ela é ideal, porque geralmente são os meninos que ajudam os velhos, né? As crianças que ensinam os velhos a mexer no computador. Mas a legenda da foto é assim: idosos que se sentem úteis, ajudando os outros, como esse avô em relação ao seu neto, eles estão mais propensos a envelhecer com sucesso. Então, é uma sensação de utilidade. O papel da produtividade também é muito parecido. O papel da produtividade é concentrar-se em uma atividade produtiva, quer seja remunerada ou não. Quando eu trabalhei no hospital psiquiátrico, na terapia ocupacional, um dos grandes objetivos que nós tínhamos era exatamente passar para as pessoas que estavam em processo de depressão, por exemplo, que elas tinham capacidades, despertar nelas esse sentido de produtividade. E aí, uma vez eu ensinei uma senhora a pintar vidros com verniz fosco, a fazer bordados. E aí a gente fazia uma pequena exposição, não sei se eu já comentei esse exemplo com vocês. A gente fazia uma pequena exposição, os familiares chegavam e compravam os produtos. Nossa, eles se sentiam tão gratos. Eles se sentiam tão, assim, eu estou contribuindo com a sociedade, eu estou produzindo, eu trabalho, né? Então, é muito importante a questão da produtividade também dentro do envelhecimento bem-sucedido. Bom, vamos falar de aposentadoria, então. A aposentadoria é uma coisa que bem comum, é um fato comum na vida dos idosos. A maioria dos idosos, para não se dizer todos, estão aposentados. E aí, como é que são as tendências? Algumas a gente já citou. Existem pessoas que mantêm-se trabalhando apesar de aposentadas. Geralmente, isso não é só no sentido da pessoa querer ser produtiva, não, gente. É por causa do ganho financeiro mesmo. Porque eu não sei se vocês mais jovens sabem, mas quando uma pessoa ganha, vamos supor, um salário de 3 mil reais, ela ganha 3 mil reais e ela paga a previdência a vida inteira. Quando ela se aposenta, ela não vai ganhar 3 mil reais por mês sem estar trabalhando, não, ela vai ganhar uma porcentagem disso. E é bem baixo. Então, algumas pessoas, alguns idosos, para não sentir esse impacto no padrão de vida, continua trabalhando e aposentado, ou aposenta e vai fazer uma outra atividade para ter um ganho, para ter uma renda, porque precisa agregar algum valor ali, porque senão pode ser que não dê para pagar as contas todas que precisa pagar. Então, como que chama isso? Vida após a aposentadoria. Alguns estilos de vida das pessoas. Como que uma pessoa aposentada ela começa a viver? Algumas pessoas se aposentam e a vida dela passa a girar em torno da família. Algumas aposentam e a vida delas passa a girar em torno do lar.
Nossa, agora eu vou ter tempo de cuidar da minha casa do jeito que eu sempre quis, manter as coisas em ordem do jeito que eu sempre quis e não tinha tempo antes. E outras pessoas aposentam e vão se dedicar por mais tempo aos seus companheiros. Então, isso são estilos de vida focalizado em alguns papéis sociais logo após a aposentadoria. É comum também algumas pessoas não se encontrarem após a aposentadoria e algumas pessoas idosas chegam a entrar em depressão. Por quê? Porque não se sente mais produtivo. Pensa só, vou fazer uma comparação. Nós estamos em período de isolamento social, em pandemia, e olha só o que aconteceu com a rotina de muitos de nós. Bagunçou completamente. A gente não tem mais um horário fixo para estar na faculdade, cada dia um professor dá aula online num horário. Por causa disso, eu não tenho que levantar cedo para me arrumar, tomar um banho, me arrumar e ir para a faculdade, pegar uma condução e ir para a faculdade. O Mauro mesmo confessou que ele acordou 1 minuto antes da live começar. Eu não estou julgando ele não, porque eu acordei meia hora antes da live começar, Mauro. Eu adoro dormir também. Uhum. Eu E... permaneço. Hã? Eu permaneço deitado também assistindo. Ok, tomara que não dorme de novo. Porque diz que a minha voz é muito calminha, pode ser que ela vai ficando longe. Não, volta pra... O Bernardo chegou quase no 45 do segundo tempo, mas vou brigar, peraí. Deixa ele ligar o áudio dele aqui para eu dar a bronca. Achou que eu não ia falar nada. Oh, meu Deus, aí depois ele vai querer nunca mais chegar na aula. É melhor atrasado do que não vir, né? Então tá, não vou brigar com ele não. O áudio dele tá cooperando com ele, não consegue ligar de jeito nenhum. Então tá. O que eu tava falando? Exemplo da pandemia. A gente desorganizou completamente a nossa rotina. A gente tinha um horário de levantar, um horário de trabalhar, um horário de ir para a faculdade, um horário de alimentar, buscar os filhos na escola. Os nossos compromissos de agenda, eles tinham um horário. Por causa disso, a gente tinha um horário para dormir, porque a gente ia acordar cedo para trabalhar. Bagunçou tudo. Eu tenho alunos que, para participar da aula de manhã, ele fica virado, e aí ele participa da aula, ele vai dormir durante o dia, ele está trocando o dia pela noite. Aqui em casa mesmo, o almoço está saindo super tarde. Ontem minha mãe falou comigo, falou, o que você está fazendo? Eu falei, almoço. Ela falou, mas são quase 2 horas. Eu falei, aqui o ritmo agora é diferente, é ritmo de pandemia. Eu faço live até meio-dia, depois que eu vou fazer almoço. O que acontece quando uma pessoa se aposenta? Se ela não tomar cuidado, ela vai perder essa rotina. Ela não vai levantar para fazer as mesmas coisas que ela fazia antes, o horário vai bagunçar. E no caso do idoso, isso pode inclusive adoecer. Porque ele vai comer em horário errado, ele vai comer coisa errada, entendeu? Então, esse perder o ritmo depois da aposentadoria pode levar a uma doença física e também a uma doença psicológica, como é o caso da depressão. Então, é muito importante a pessoa se sentir produtiva, como eu já disse, a pessoa se sentir ativa em alguma atividade laboral, e algumas pessoas vão, inclusive, procurar um trabalho voluntário. Não trabalha remunerado, mas vai fazer um trabalho voluntário. E isso está intimamente ligado ao bem-estar durante a aposentadoria. Fazer uma campanha do agasalho, levar uma cesta de alimento para uma família que está passando necessidade. Existem tantas ONGs, né, que fazem isso. Eu conheço uma que chama Projeto Abelha. Não, Projeto Colmeia. Eu lembrei só da logo que tem uma abelhinha. Projeto Colmeia. E são várias senhoras, cada uma dá 1 dia ou 2 dias da semana, fazendo lençóis, costurando, bordando toalhas, e aí elas vendem os artesanatos, e a renda é revertida
para pessoas que elas ajudam. Então, é um trabalho voluntário e isso ajuda com que as pessoas se sintam mais significativo. A aposentadoria fica até mais agradável quando a pessoa faz alguma coisa e tem também um relacionamento com alguém que causa satisfação. Então, era isso que a gente tinha para falar sobre a aposentadoria. Que algumas pessoas continuam trabalhando e outras não, mas existem saídas, né? Bom, como é que são os esquemas de vida dos idosos? Com quem, onde que eles moram, onde que eles vivem? Existem alguns exemplos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 esquemas de vida que são citados aqui no livro. O primeiro é envelhecer em casa. A pessoa continua morando com o cônjuge, morando na própria casa, cuidando da sua própria vida, permanecer na própria casa com ou sem assistência de alguém durante a velhice, é esse estilo de vida, esse esquema de vida chamado envelhecer em casa. A maior parte dos idosos que vivem nesse esquema é porque eles provavelmente ainda não têm uma deficiência ou uma necessidade física muito grave, porque não precisa de um cuidado muito constante de alguém. Talvez ela precise de alguém para ajudar num transporte, ou para fazer uma companhia, mas não necessariamente a fazer as suas atividades. Essa pessoa ainda consegue fazer suas atividades. Viver sozinho. Como que é viver sozinho durante a velhice? É quando, geralmente, um dos dois fica viúvo. O senhorzinho ou a senhorazinha ficam viúvos e eles não querem ir para casa de filho nenhum, eles não querem incomodar ninguém da família e eles preferem viver sozinhos. Viver com filhos adultos. A gente conversou sobre isso quando a gente falou sobre o adulto intermediário. Nós falamos do adulto que cuida do seu pai ou da sua mãe de idade. Só que a gente estava falando na visão do adulto intermediário. Agora nós vamos falar dessa mesma situação, só que na visão do idoso, né? Como que é isso para ele? Historicamente, a maioria dos idosos prefere não viver com os filhos. Por que, gente, que um idoso não quer viver com os filhos? Todo mundo sabe. Porque ele não quer ser um peso, porque ele não quer atrapalhar as relações familiares dos seus filhos, porque também ele quer a sua privacidade. Já pensou quando é uma mãe, por exemplo, se uma mãe de idade for morar na casa de uma filha, ela quer mexer na cozinha, só que a cozinha é da filha, e ela quer também ter uma cozinha do jeito dela, de guardar as coisinhas no lugar que ela quer guardar. E aí, vai mudar os trem de lugar? Vai dar briga? Vai dar briga, vai dar confusão, porque uma quer de um jeito, outra quer de outro, né? Então, viver com filhos adultos depende muito do relacionamento que esse filho tinha antes com esse pai ou com essa mãe. Se era um relacionamento saudável, respeitoso, carinhoso, é mais fácil. Não significa que não terá dificuldade. É mais fácil. Mas um relacionamento anterior que não tinha muito respeito, muita cumplicidade, vai dificultar bastante se esse velhinho, essa velhinha for morar dentro da casa dos seus filhos. Pessoal, faltam 30 segundos para eu terminar esse link. Eu vou desligar então, para não cair e cortar a gente no meio da fala. E a gente volta logo em seguida, tá ok? Eu tenho 24 pessoas comigo. Então, vamos embora lá. Vou esperar vocês.